Oi pessoal, hoje eu vou falar um pouco sobre o aspecto geográfico do livro Os Miseráveis. O livro se passa na cidade de Digne-les-Bains, na França, no ano de 1815. Digne-les-Bains é uma comuna francesa situada no departamento de Alpes-de-Haute-Provence, na região Provence-Alpes-Côte d'Azur. Sua população é de 17.989 habitantes em 2010. O clima é mediterrâneo, com verões muito quentes e inverno menos seco. O outono tem muitas tempestades e fortes chuvas, o que pode causar inundações. O censo de 2010 do IBGE é que a Igreja Católica tem a maior dominação religiosa na França, com 67% da população. Os evangélicos são o segundo maior grupo, com 20% da população. E os espíritas, 7% da população. O relevo, a Digna apresenta um relevo bastante elevado, com altitude próxima a 1.040 metros, sendo o quinto município mais elevado do estado. Hidrografia. No vale de Auxi-Chaldis há uma fonte fria e 8 fontes termais usadas para hidroterapia. E a cidade também é atravessada pelos rios Bleone e Mandarique. A Alta Provença sempre foi uma terra marcada pela água. Milhões de anos atrás, o mar cobria completamente nossa região e os numerosos fósseis dos animais marinhos desenterrados testemunham isso. E hoje as lagoas desapareceram, mas a água ainda está presente. Torrentes, lagos e rios moldam nossas paisagens. E o resumo das características geográficas da cidade é que a área total de 117 km², a população em 2010 é de 16.922 habitantes e a densidade de 144,5 habitantes por km². E a altitude é de 608 metros. Boa tarde, meu nome é Caio Gabriel e eu vim falar aqui um pouco sobre a parte histórica do livro Os Miseráveis. Bom, o livro Os Miseráveis ele se passa no século XIX, quando a França estava enfrentando a Revolução Francesa. Mas o que foi essa Revolução Francesa? A Revolução Francesa ela foi o resultado da crise política, econômica e social que a França enfrentou no final do século XVIII. Essa crise marcou o fim da monarquia absolutista que existia na França há séculos e da antiga ordem de privilégios que constituía o antigo regime francês, que no caso era a divisão de, como é que eu posso dizer, de atenção entre o rei e a população. No caso, o rei ele dava mais atenção no século XVIII, no final do século XVIII. O rei ele dava mais atenção para os nobres, que no caso são as pessoas mais ricas, e davam pouca atenção para as pessoas na parte da pobreza, no caso as pessoas da parte da terciária, na terceira parte. Bom, e também tanto que a história ela tem uma certa riqueza de detalhes que, como eu disse, né, ela retrata um pouco sobre a pobreza daquela época, e que o nosso protagonista Jean Valjean ele teve que roubar um pão, pois era a única forma porque ele era uma pessoa de bem, ele não assaltava, não fazia nada. Só que por conta dessa crise ele teve que fazer esse tipo de ação para tentar alimentar a sua família. E no final terminou acontecendo algo de ruim com ele, pois ele conseguiu roubar o pão, só que o dono da loja, no caso o dono da padaria, terminou vendo ele assaltando, chamaram as polícias, o policial terminou pegando ele foi preso por 19 anos, por causa de roubar um pão. E aí, no final do século XVIII, indo para o século XIX, eles enfrentam a Revolução Francesa, que no caso que foi quando Napoleão Bonaparte subiu ao poder, assim tomando certas decisões que mudaria o destino da França.
e que o nosso querido Jean Valjean estava enfrentando essas duas partes, no caso a parte da crise e a Revolução Francesa no século XIX. Muito obrigado por assistir a minha parte. Jean Valjean é o protagonista da história que, condenado por roubar um pão, é rejeitado pela sociedade, mas é acolhido pelo bispo Mirel e falece com idade avançada. Fantine é uma pobre jovem que é abandonada grávida. Sua filha Cosette é adotada por Jean Valjean após agressões pela família Thénardier, que deveria tomar conta dela. Fantine é uma pobre jovem que é abandonada grávida. Sua filha Cosette é adotada por Jean Valjean após agressões pela família Thénardier, que deveria tomar conta dela. Cosette, deixada pela mãe que foi trabalhar em uma fábrica aos cuidados da família Thénardier. Depois, aos cuidados de Jean Valjean, é educada por freiras em um convento. No final do romance, se casa com Mure Pontmercy. Thénardier, um estaleiro corrupto, juntamente com a mulher, 2 filhas e 3 filhos. Ele e seus familiares são responsáveis por tomar conta de Cosette, mas a maltratam e abusam dela. Medicina é nascer pobre. Pior do que ser pobre é tomar a decisão de roubar, pois quando rico, pena de morte não é executada. Quando pobre, roubar pão dá 5 anos de prisão. Cumpridos 19, 14 adicionados só por tentar se livrar da prisão. E como se não bastasse, é preso novamente, com prata na mão. Sorte ainda ter homem de bom coração, que conta mentira para proteger seu irmão. Como dizem os sábios, não há aquele que nunca pecou, mas há aquele que o perdoou, e para livrar-me de meus pecados, retribuirei àqueles à minha volta com a mesma gentileza daquele que me ajudou. Contei tanta mentira que, ao contar a verdade, veio-me a tristeza. Abandonando-o, sofri mais do que quando estava preso. Sorte a minha, que aos fins dos meus dias novamente fui perdoado, terminando com minha família ao lado.